Seja muito bem-vindo no canal. Esse é Espada Forjada. Graças a Deus a gente está aqui de volta agora à noite. Difícil é lidar com cansaço. E vamos voltar da onde a gente tinha parado. Aqui a gente mais cedo abriu a Bíblia, né? Agora da embalagem, inclusive até a embalagem de papelão que ela veio. Eu deixei aqui. Então eu deixei pra gente abrir juntos. Que é um privilégio abrir uma Thompson, né? Eu sempre quis fazer um review da King James. Quando chegou, fiquei um tempão esperando ela. E na época eu brincava em fazer review. E hoje é uma coisa que se tornou realidade. Então, uma das Bíblias mais conhecidas no meio evangélico, no meio cristão. Graças a Deus está aqui nas minhas mãos. E é um privilégio poder trazer esse material para vocês, porque é muito tempo aguardado. Eu fiz umas compras de Bíblias, as que tinham que chegar mais cedo não chegou, eu achei que essa daí ia atrasar um pouco. Acabou que essa veio primeiro. Mas é isso que a gente vai fazer, vamos estar abrindo ela junto. E eu vou mudar a luz um pouco só para poder ficar mais fácil, para não dar reflexo que ela tá dando. Vou pegar meu palitinho, que eu arrumei justamente para isso. E vamos abrir ela. Esse aqui vai ser o palitinho da leitura. É um privilégio poder abrir junto com vocês. Em companhia, né? Em companhia virtual, mas é a primeira que eu consigo fazer isso. E é linda, né? Ô Bíblia linda. A gente vai estar iluminando mais um pouco agora para poder acompanhar essa belezura toda. E graças a Deus abriu uma Thompson. É um privilégio. Deus é bom, viu? Eu estou vendo se eu consigo visualizar melhor para vocês poderem ver comigo melhor. Bíblia Thompson, letra grande, Almeida edição contemporânea. Oh, beleza. Aqui os detalhes dela. Muito linda. Alguns chegaram a dizer que é couro. Eu fiquei pesquisando sobre isso, eu ainda acho que é PU. A capa dela é muito bem feita, ela é muito gostosa. Muito macia. Ela é tipo, pode-se dizer, a pentecostal. Muito interessante. Vamos aqui. A Bíblia de Estudo é a mais vendida da história, agora em letra grande. A Bíblia de Estudo mais vendida da história. Bíblia Thompson, letra grande, versículos em cadeia temática, estudos ilustrados, suplemento arqueológico, concordância e mapas. Bíblia Thompson, letra grande, estou mostrando os detalhes, detalhe por detalhe, eu estou vendo junto com vocês. Eu quero ressaltar que a última vez que eu tive uma Bíblia dessa aqui em mãos, eu era criança ainda. Na igreja que eu frequentava, a Igreja Batista, só eu e mais um membro tinha uma Bíblia dessa. Thompson, a dele era mais antiga que a minha, e só nós dois tinha a Bíblia de estudo na igreja, inclusive nem o pastor tinha. Então era novidade. E eu queria ressaltar uma coisa, eu não recomendo essa Bíblia para quem é novo convertido, para quem está começando no Evangelho, por quê? Porque ela é muito difícil de manusear. Assim, pessoas antigas no cristianismo, no Evangelho, na igreja, têm dificuldade. Embora os grupos temáticos dela seja, vamos por cadeias temáticas, seja um dos melhores, se é que não é o melhor, segundo todo mundo diz é o melhor, né? Ela é cansativa, porque você tem que abrir no meio dela e abrir no final, abrir no meio e abrir no final. Depois eu preciso fazer o que todo cristão faz quando chega uma Bíblia, sempre queimar a pontinha. Essa aqui não veio com a pontinha queimada. Veio, mas veio bem levinha. Aí depois eu preciso queimar a pontinha, para evitar aquele desfiado, sabe? Então a gente vai estar abrindo ela juntos, assim como é novidade para vocês, é novidade para mim, ressaltando que na minha época, eu estou com 35 anos, na época eu deveria ter uns 14, 15, 16 anos.
A minha eu infelizmente dei, não que tenha sido ruim, que ajudou muito o amigo que foi para o seminário teológico. E naquela época não existia muitas bíblias de estudo. As bíblias de estudo que existiam era a Bíblia Vida, que já não é mais Bíblia Vida, né? Assim, ela dividiu, a Bíblia Vida e a Shed, parece que ficaram duas, né? Mas parece que o conteúdo era tudo em uma. Mas em si, o que eu quero focar é ela. A minha, a letra era pequena, essa é grande. Eu já abri ela agora com vocês aqui, vi que é grande, já tinha ouvido falar. Então eu recomendo muito para quem já é convertido, para quem quer seguir um grupo temático. Outra observação é que ela é muito linda, tem várias capas. Ó, na minha época só existia um modelo, assim bem dizer, era liso, sem índice aqui do lado. Depois saiu de linha a lisa igual essa aqui, aí entrou só com índice, e eu não gostava daquilo. Tem gente que gosta. Aí depois a vida voltou a fabricar e voltou a fabricar com gosto. Eu creio que esse aqui é o... Se fosse um mercado de ações, a editora Vida acertou a fabricação dessa Bíblia, porque é a mais vendida, conforme diz o cartaz. Além de ser a mais vendida, é a que mais você ouve falar, a mais famosa e é maravilhosa. O que dizer dela? Vamos abrir juntos. Como eu disse, a capa é linda, ela toda marrom. Essa aqui eu vou ver se consigo mostrar bem os detalhes. E Bíblia Thompson, letra grande. Só um minutinho aqui, cheirinho de novo. Que delícia. Que cheiro de Bíblia nova. Quem é mais gostoso que perfume de grife, viu? É uma delícia. Bíblia Thompson, letra grande, versículos em cadeia, temática, estudos ilustrados, suplemento arqueológico, concordância e mapas. Almeida, edição contemporânea. Ô, belezura. Nossa, eu estou emocionado de pegar ela em mãos, porque, como eu disse, a última vez que eu tive uma Thompson, eu era criança. Quantas águas já passaram, quantos anos já passaram, quanta coisa já passou. Hoje eu já sou até pai. O tempo passa rápido. 1982, 1992, companhia, título original, T. Thompson, que é referência bíblica, edição publicada, Bible Company, Indianápolis, Indiana e USA. Editora Vida, aqui vai estar falando a rua, tudo. Todos os direitos dessa tradução em língua portuguesa reservados por Editora Vida. Proibido a reprodução por quaisquer meios, salvo em breves citações com indicações de fonte. A Editora Vida foi muito famosa e eu acho que ela sempre vai ser famosa pelo fato da Bíblia Thompson. Não tenho o que dizer, como se fosse o vendedor que encontra a pérola preciosa, ela aqui é o caso. O texto pode ser citado de várias maneiras, escrito visual, eletrônico ou áudio, até 500 versículos sem a expressa permissão por escrito do editor, cuidando para que a soma de versículos citados não complete um livro da Bíblia, nem os versículos computem 25% ou mais do texto trabalho em que são citados, o pedido de permissão que exceder as normas aqui expressas deve ser encaminhado à Editora Vida, estará sujeito à aprovação. Aí a gente continua, texto bíblico utilizado, Almeida, edição contemporânea, 1990-2010, por Editora Vida, concordância bíblica, abreviada, 1992-2010, por Editora Vida, diagramas e desenhos e mapas, 1992-2010, por Editora Vida, obra produzida conforme rege o acordo ortográfico da língua portuguesa, assinado em 1990, em vigor desde janeiro de 2009. Primeira edição, abril de 2014. Segunda reimpressão em novembro de 2014. Segunda reimpressão em setembro de 2015. Terceira em 2015. Quarta em 2015. Quinta em 2017. Vou dar aquela pausa aqui e falar, oxe! Sexta em 2018, em outubro. Sétima reimpressão em janeiro de 2020. Oitava reimpressão em agosto de 2021. Dados internacionais de catalogação da publicação
CIP Câmara Brasileira do Livro de São Paulo, Brasil. Bíblia Thompson, letra grande, compilada e regida por Frank Charles Thompson. Tradução João Ferreira de Almeida. Almeida agora fazendo bastante sucesso, hein? E que continue, né? Para quem não conhece a Bíblia de Almeida, só comentando isso, compensa muito você estar estudando ela, tem muita... o Almeida em si, na época que citava ele foi citado como padre, mas ele não era padre. Vale a pena comprar a Bíblia dele também. Voltando à Bíblia Thompson, São Paulo, editora Vida 2014. Título original T. Thompson, tinha referência Bíblia. Almeida, edição contemporânea, revisada no Novo Testamento com as palavras de Cristo em vermelho. Isso é uma delícia. Eu lembro, como eu disse, recordações aqui, aquele déjà vu. Eu lembro quando tinha a Bíblia, era a única com a escrita de Jesus em vermelho, oh delícia. Era maravilhoso. O que eu não gostava é ter que abrir aqui, abrir lá no final, abrir no meio, abrir no final, e assim ia. Para quem é novo convertido, para quem, no caso eu era, apesar de nascer em lar evangélico, aí era cansativo e continua sendo cansativo. Eu creio que até hoje. Mas, se você quer estudar um sistema em cadeias temáticas, essa aqui é a solução. Sistema de estudo bíblico original exaustivo de Thompson. Grave essa palavra, exaustivo. Porque não é brincadeira não, o conteúdo dela é gigantesco. Bíblia de Estudo, Ensino, primeira Thompson, Frank Charles. Bíblia maravilhosa. Vamos ao sumário dela, essa grande obra. E é um presente ter ela em mãos. Deus é maravilhoso. Queria comentar um amigo, ele é pastor. Hoje em dia diz que tudo hoje é comércio. Mas eu digo, graças a Deus existe esses comércios, porque é tanto comércio, e tanta informação, e pouco conteúdo, que é um privilégio ter em mãos um conteúdo desse de tantos anos. E é um privilégio estar com uma dessa em mãos. Como eu disse, um déjà vu. Deus é maravilhoso. Louvado e engrandecido seja o autor da vida. E louvado e engrandecido seja Deus que dá sabedoria aos homens para que possa prescrever, transcrever e escrever essa Bíblia maravilhosa. Não só essa, como outras, muitos exemplares. Eu gosto de citar uma coisa, desculpa estar interrompendo rapidinho, mas eu acho que eu ouvi uma vez um pastor falando se Sodoma e Gomorra passou por tal juízo e não tinha nenhuma Bíblia, imagina essa nossa geração que nada em Bíblia. Hoje tanta ferramenta, tanta Bíblia de estudo, e ainda tem gente que me pergunta, eu vejo às vezes em alguns canais, se Bíblia de estudo é boa mesmo. Só quem tem, só quem gasta dinheiro com tanta coisa e com uma ferramenta, uma obra boa, depois a pessoa quer que entender o Evangelho. Com muitos ateus aí, lê a Bíblia uma vez e acha que vai entender. Eu já li mais de 11 vezes e agora que eu estou começando a entender alguma coisa. Prefácio Almeida, edição contemporânea, revisada, prefácio de referência em cadeia da Bíblia de referências, Thompson, livros do Antigo Testamento, livros do Novo Testamento. Que maneira melhor de começar um review de Bíblia mesmo, senão com uma dessas. Deus é bom. Ajudas bíblicas exaustivas. Índice geral, princípios de estudo da Bíblia, os melhores métodos de estudo, índice de temas e cadeia, leituras bíblicas, esboço de estudos bíblicos, análise dos livros da Bíblia, estudos de personagens, harmonias bíblicas e estudos ilustrados, suplemento arqueológico, concordância bíblica abreviada, mapas bíblicos, anotações. Prefácio. Almeida, edição contemporânea e revisada. Vamos lá entender o que é isso, para quem não sabe ainda. O texto bíblico utilizado nessa Bíblia, edição contemporânea e revisada da tradução de João Ferreira de Almeida, é produto de longos anos de trabalho empreendido por uma comissão constituída de pessoas capazes, especialistas no vernáculo e oriundas de diferentes confissões evangélicas. Deferindo de todas as outras versões e edições da Palavra de Deus em português, esta Bíblia reúne vários fatores que o tornam especial. Partindo da edição revista e corrigida de Almeida, uma das mais queridas do povo da fala portuguesa, os revisores dedicaram-se a uma tarefa realmente grandiosa. Produzir um texto sem arcaísmo, ambiguidades, mas ao mesmo tempo
preservar o estilo belo e grandioso da obra que lhe serviu de base. O resultado é o texto que o leitor tem em mãos. Ô delícia, glórias ao Rei, a fim de assegurar ao povo de Deus absoluta fidelidade à verdade revelada, especialmente nas passagens cuja tradução tem suscitado com controvérsias. Os editores optaram por eu estou um pouquinho longe, desculpa, gente. Expressões mais fiéis às línguas originais, seguindo assim as melhores e mais recentes versões das escrituras em línguas modernas, bem como levando em conta preciosas sugestões de eruditos no conhecimento das línguas originais da Bíblia. Editores 2010. Observações acerca do uso dessa Bíblia Thompson. Cada capítulo começa com seu número em tamanho maior que o dos versículos e em negrito. O primeiro versículo equivale ao número do capítulo, portanto, não há indicação 1. O início de cada parágrafo vem indicado com a primeira letra do versículo em negrito. Os subtítulos também aparecem em negrito. No canto superior esquerdo das páginas, pares indica-se no cabeço a referência correspondente ao primeiro versículo completo com que se inicia a página. No canto superior direito das páginas ímpares indica-se no cabeço a referência correspondente ao último versículo ou parte dele com que se termina a página. É uma coisa que todo mundo fala, ela é difícil de estudar, é difícil de entender, mas ela não chega a ser bicho assim, de 7 cabeças, não. Até porque, como eu disse, eu tive ela quando era criança, né? E ainda sou criança e vou morrer criança, que o próprio Evangelho nos convida a sermos como crianças. Mas, com o tempo você pega a facilidade e pega a manha. Prefácio. As referências em cadeia da Bíblia de referência Thompson. Só dar uma olhadinha aqui. Uma coisa interessante, ela é tão grande que as páginas não vêm grudadas igual as outras, sabe? Que a gente tem que fazer a descolação, tudo. A editora Vida, seguindo a tradição de oferecer o melhor em Bíblias de estudo aos cristãos de língua portuguesa, tem a satisfação de apresentar sua Bíblia de referência Thompson. Como existem diversas fontes de consulta para o estudo das Escrituras, foi feita uma análise minuciosa das que podiam ser utilizadas antes que a escolha fosse feita por uma delas. Optamos finalmente por aquela que satisfaz 3 critérios importantíssimos. 1. Absoluta fidelidade ao Evangelho da Graça de Deus. 2. Maior número de informações para o estudo do texto sagrado, sem opiniões pessoais, dogmáticas, de forma que a própria Bíblia se interprete a si mesma. Isso é uma delícia. Bem conhecida em outros idiomas e com plena aceitação no meio evangélico internacional. A Bíblia de referência Thompson, que foi publicada pela primeira vez em inglês em 1908, contém as notas que o Dr. Frank Thompson escreveu em sua própria Bíblia, que engasgado que eu te dei ali, desculpa. Durante mais de 40 anos, o reverendo Thompson e a esposa revisaram e melhoraram esse sistema prático de estudo bíblico, e a presente edição em português é o resultado de várias revisões do original. A primeira parte contém o texto bíblico da edição contemporânea, revisada da tradução de João Ferreira de Almeida, com as notas de Thompson na margem. A segunda parte contém uma seção adicional dos estudos. Desculpa, gente, eu estou lendo meio rápido, porque é muita coisa, e sendo muita coisa, eu quero fazer o mais rápido possível esse review para vocês. Referências em cadeia. A característica singular da Bíblia, em referência Thompson, é seu sistema de referência em cadeia. Nela interligam-se 100.000 versículos bíblicos, formando assim mais de 7.000 cadeias temáticas. As cadeias que aparecem no índice de temas em cadeia das páginas 1477 a 1642 estão classificadas em doutrina, vida cristã, história, biografia e fundo bíblico. Em muitos casos, esses temas práticos espirituais dividem-se em subtemas, o que permite um estudo de todos os seus aspectos. Por exemplo, oração divide-se em 25 subtemas, Bíblia em 32, fé em 26, Espírito Santo em 17 e pecado em 30. Todo esse texto bíblico contém nas margens notas que são uma combinação de numerosos guia, com as respectivas legendas. Os números indicam no índice de temas em cadeia onde se encontram as referências bíblicas e informações referentes ao tema. O riquíssimo material da Bíblia de referência Thompson está organizado de maneira clara, mediante números indicativos. Também pode-se procurar temas pela ordem alfabética, no índice de temas em cadeia ou no índice geral
na página 1449, que contém mais de 7.000 registros. O sistema de ajudas da Bíblia Thompson, de referência Thompson, entretanto, não se limita a fornecer grande quantidade de informações detalhadas da palavra de Deus. Ela é, sobretudo, de imenso valor para o conhecimento geral dos principais assuntos bíblicos, com exclusivo sistema de cadeias Thompson. Pode-se acompanhar determinado assunto ao longo de ambos os testamentos e conhecer assim tanto o seu desenvolvimento como a sua correlação com outros temas da Escritura Sagrada. A concordância, o suplemento arqueológico, os mapas, as ilustrações e os desenhos complementam o estudo. Lembrando que esse arqueológico aqui, os mapas, as ilustrações, desde quando eu era menino eu creio que é a mesma coisa, viu? São fotos tiradas reais da época, que na época, para quem não tinha outra Bíblia, era uma Bíblia arqueológica maravilhosa. Continua sendo lindo, tenho certeza, eu vi algumas fotos na internet, alguns vídeos, continua sendo o ápice dessa Bíblia. Outra coisa, eu estou lendo junto com vocês, então eu peço desculpa, às vezes a leitura passa na frente do raciocínio, ou vice-versa. Notas marginais. Nas margens do texto bíblico, o objetivo é apresentar a ideia do modo mais claro possível dentro dos limites de espaço. Por isso, nem sempre foi possível colocar mais notas ao lado do versículo a que se refere. Uma nota de margem, seguida por uma referência bíblica, significa que o versículo no texto, ao que se refere, faz parte de uma cadeia. Não é prisão não, viu gente? É uma cadeia temática. Por exemplo, no Salmo 56 aparece ao lado do versículo 13, a nota de margem 2218, Libertador, Isaías 46:4. A referência de Isaías 46:4 indica o elo seguinte da cadeia. Dessa maneira, pode-se seguir a cadeia de referências de um ponto ao outro, até o seu final, que está marcado como a delta. No caso em que se queira encontrar o começo de uma cadeia, deve-se localizar o número do índice de temas em cadeia. Muitos dos temas principais desse índice dispensam a cadeia pelo fato de conterem os textos citados. Todavia, permanece a utilidade da cadeia para o estudo desses mesmos versículos em seu contexto. A ausência de uma referência bíblica após a legenda significa que o texto junto à nota de margens não faz parte de nenhuma cadeia. O número guia simplesmente mostra a cadeia de um tema relacionado. Em muitos casos, os temas gerais aparecem subdivididos num número ou uma letra entre parênteses. O do lado direito de uma legenda, na margem, indica uma subdivisão no índice de temas em cadeia. Tais subdivisões têm seu próprio número guia. Alguns temas das leituras bíblicas, página 1643, parecem ser duplicação dos que se encontram no índice de temas em cadeia, mas não são idênticos. Os temas repetiram-se com a finalidade de ressaltar novos conceitos. Por exemplo, Revelação Completa, 2546, 4201, Caminhos Divinos, 748, Caminhos de Deus, 4.000. Deixa eu chegar um pouquinho mais para cá para ficar melhor para vocês poderem ver. 4.133, Julgamento Proibido, 764. Vou dar uma resumida aqui agora. As abreviaturas que se empregam são os seguintes: capítulos, versículos, um sinal de interrogação, depois datas ou temas indicam incerteza quanto à sua exatidão. O M, margem, quer dizer um tema que aparece na margem. NM, que não se encontra na margem. PP indica que é uma passagem paralela. Na página V encontra-se as abreviaturas dos livros da Bíblia. Como usar os sistemas de ajustes. Aí aqui vai dar os dados. Eu não vou fornecer esses detalhes todos não, para não delongar o vídeo. Como seguir uma cadeia? Como seguir uma cadeia? O que segue é uma aplicação das várias possibilidades que o sistema de referências em cadeia oferece. Para isso, tomamos como exemplo o conhecimento do Salmo 23, que em apenas 6 versículos contém mais de 20 temas relacionados na margem. Aí o Salmo 23, os temas e as margens. O versículo 1 diz: o Senhor é meu pastor. Com relação a essa declaração, existe uma nota à margem, 1034. O Senhor é meu pastor, na margem 1034, Cristo pastor. 23.2, pode-se usar o número guia 1034 para ver toda a cadeia. Isso vai estar no final dela, tá, gente? Se tiver no Salmo 23, aí você pausa ela aqui, põe um marcador, vai até o final, abre lá e vai encontrar o tema em cadeia.
ou, se preferível, pode-se seguir a cadeia ao longo de todo o texto bíblico. O segundo elo está no mesmo capítulo 23, no versículo 2. Ali a cadeia segue com referência a Isaías 40, 11. Olha lá, Isaías 40, 11 aqui, ó. Isaías 40, 11. Isso, ao localizar essa passagem, percebe-se que a indicação seguinte é João 10, 11. Só um minutinho, que eu estou puxando aqui, ó. Isaías 40, 11. Desculpa aí, gente, mas eu quero acompanhar aqui para achar onde eu estava. Eu estou meio longe dela, essa letra é pequenininha mesmo, viu? João 10, 11. Passagem percebe que a indicação seguinte é João 10. No elo seguinte, Hebreus 13, 20. Eu estou só procurando aqui para ver se eu acho. Tá, isso vai estar com certeza no final. No elo seguinte, Hebreus 13. 1 Pedro, temos a última indicação que é Apocalipse 7, 17. Um delta indica o final do candeamento. O delta vai indicar o final do candeamento, seria o final onde fecha a cadeia temática. O texto continua dizendo: nada me faltará. A nota de Marte providencia, que se refere à provisão e ao plano de Deus. Não faz parte de nenhuma cadeia. No entanto, o número guia indica em que local encontrar mais informações sobre o tema. Concluindo esta monumental obra de grande utilidade no estudo bíblico, na leitura devocional, no ensino de classes da escola dominical e na preparação de mensagens. Trata-se de uma obra indispensável ao estudioso da palavra, especialmente a seminaristas, pastores e leigos. Os leigos é meu caso aqui, viu? Mas pastores e seminaristas também, eles precisam de um grupo temático bastante, como eu vou falar, que possa examinar de uma forma perfeita. O Antigo Testamento, aqui igual a outra Bíblia mesmo, isso aqui é igual a outra, me lembro de memória, Gênesis 1. Eu vou dar uma pausa em Gênesis 1 e vou ler o final, que naquela hora eu não li. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Glória! A melhor e mais completa Bíblia de referência somente aqui você encontra. Referências em cadeia. São mais de 7.000 nomes, lugares e temas interligados, cerca de 100.000 referências por assuntos. Vou pegar a canetinha que vocês acompanham comigo. Análise dos livros, com destaques para autoria, palavras e temas principais, contexto histórico e eventos importantes, além de pontos de interesse especial de cada livro. Esboços de estudo da Bíblia, estudos bíblicos ilustrados com gráficos que ajudarão você a compreender melhor a palavra de Deus. Estudos das personagens, as personagens mais importantes e os principais acontecimentos a elas relacionados são analisados em sessão especial. Que beleza! Suplemento arqueológico, conheça as evidências científicas que comprovam os fatos relatados nas escrituras. Muito bom isso. Concordância, são mais de 35.000 vérbices da Bíblia aqui para você pesquisar e localizar rapidamente textos bíblicos e temas de interesse. Devocionais, mais de 100 temas para você usar em seu grupo de estudos ou momento devocional. Mapas e localizador de toponímos. Como localizar, você encontra os lugares principais mencionados em toda a Bíblia nos vários mapas à sua disposição. Lembrando que os mapas é em preto e branco, viu? Não vem querer comprar ela agora, hoje em 2022, achando que vai vir colorido. Não vem não, viu? Agora vamos lá. A letra ficou um espetáculo. Olha que tamanho. Glória! Eu vou fazer uma comparação aqui rapidinho com a Almeida. Que a Almeida é a Bíblia que eu vi que tem a letra letra maior de todas. Então eu acho que é bem parecida, viu? Vamos de Almeida. Aqui é Almeida. Vamos comparar uma com a outra. A letra da Almeida é bem grande, mas a da Thompson é grande também. Eu vou chegar aqui perto da outra. Vamos do lado de cá. Olha lá, ó. Vamos abrir na mesma página para a gente comparar melhor. A gente está em Gênesis 11.
Tá, Gênesis 11, vamos pegar do 17. 17, Eber. Viveu Eber depois que gerou Peleg 430 anos e gerou filhos e filhas. Agora vamos mudar na versão edição ampliada. Os heveus, os arqueus, os sineus, e acabou. Mas vamos lá, foi bem resumida. Olha o tamanho de uma letra e outra. Eu acho maravilhosa, viu, gente? Compensa muito comprar ela, viu? A Almeida, a letra grandona, para quem gosta de ler à noite. E eu vou confessar para vocês, eu vou namorar a Thompson hoje, o resto da noite, viu? Se abusar ainda durmo abraçado, hein? Mulher hoje me bota para fora da cama, hein? Então, vamos continuar olhando o que ela tem, folheando juntos. Uma coisa interessante, igual eu falei, as folhas não vêm tão grudadas. Mas para quem não sabe descolar folha de Bíblia, é só fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui e isso aqui. Assim você descola uma folha. Uma Bíblia nova é muito fácil. Vamos para o Novo Testamento. A maior parte dos conteúdos, os temas do lado. Agora eu vou fazer um pouquinho rápido, porque eu já dei muita atenção no início. Isso aqui é igual da outra. A gente vai pegar aqui final de Malaquias. Olha lá, Malaquias, final. O Novo Testamento. Isso aqui é igual da outra, viu, gente? Tá? Igualzinho. Pelo menos eu me lembro que tinha um pergaminho. Não sei se a imagem do pergaminho mudou. E vamos às letras vermelhas. Olha que coisa linda. Ô, perfeição. Tristeza da Almeida ser grande a letra e não ter letra vermelha. Eu creio e gostaria que todas as Bíblias viessem com as escritas em vermelho. Agora a gente está olhando a fitinha dela. Muito linda, viu? É um presente, um espetáculo. É ótimo ter ela aqui em mãos. A gente vamos, Lucas 11, oração dominical. Maravilha. Vou ler a oração dominical nessa versão, que é Almeida contemporânea, só para a gente poder pegar para quem ainda não lembra. Oração dominical. Um dia Jesus estava orando, deixa eu pegar a canetinha. Em certo lugar, quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Ele lhe disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Delícia, Deus é soberano. Essa Bíblia é maravilhosa. Vamos para o final, para a gente poder chegar logo no que vocês querem ver, que é as gravuras, assim como eu também quero ver. E quero muito, viu? Vamos lá, Apocalipse tem mais um pouco. Podia fazer aqui a piadinha. Quantos capítulos tem Apocalipse? Sem olhar, hein? Sem olhar, hein? Já a introdução. Aí o final. Olha lá, ajudas bíblicas exaustivas, Thompson. Isso aqui, grava esse nome, é exaustivas mesmo, viu? Complementa o sistema de estudos bíblicos em 12 seções: índice geral, princípios de estudos da Bíblia, os melhores métodos de estudo, índice de temas em cadeia, leituras bíblicas, esboço de estudos bíblicos, análise dos livros da Bíblia, estudos personais, harmonias bíblicas, estudos ilustrados, suplemento arqueológico, concordância bíblica abreviada, mapas bíblicos, direitos de propriedade literária reservados por T.B. King, Companhia Edição e Editora Vida. Nenhuma parte dessa edição pode ser utilizada ou reproduzida em qualquer meio ou forma, seja mecânico, eletrônico ou mediante fotocópia, gravação, etc., nem apropriada ou estocada em sistema de banco de dados sem expressa autorização dos editores. Editora Vida. Tá? Então vamos lá. Índice geral. O índice geral oferece uma lista alfabética completa de todos os temas enumerados nos ajustes exaustivos, assim como muitos nomes, temas, eventos, etc., que aparecem em gráficos ou mapas artigos. Aí, ó, esse geral, a gente vai passar ele
um pouco mais rápido. Aí depois é índice de temas pelo jeito aí. Vamos lá, índice geral, é isso. Princípios de estudo da Bíblia pelo autor do sistema de referência em cadeia. É indispensável uma atitude espiritual. É de suma importância que o leitor ou estudante se aproxime da Bíblia de modo reverente, vendo-o como palavra inspirada de Deus e não somente como literatura. Eu vou ler isso de novo, porque tem gente que acha que é só ler a palavra de Deus vai resolver, como um livro qualquer, um folclore, qualquer coisa que seja do gênero. É de suma importância que o leitor ou estudante se aproxime da Bíblia de modo reverente, vendo-a como a palavra inspirada de Deus, não somente como literatura. Vamos então, é de suma importância que o leitor ou estudante, vamos acrescentar aqui entre aspas agora, ou o pecador se aproxime da Bíblia de modo reverente, vendo-a como a palavra inspirada de Deus e não somente como literatura. Pode-se ler ou estudar a Escritura com o mesmo espírito com que se lê ou estuda um livro de Camões ou Shakespeare, ou como uma obra histórica, e achá-la interessante e proveitosa, mas o simples estudante de literatura ou crítico literário, por mais erudito e persistente que seja, nunca descobrirá os tesouros mais preciosos da palavra de Deus. Paulo disse, agora eu vou ler mais, desculpa ter encostado na câmera, gente. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura, e não pode. Eu estou só olhando aqui para ver se está boa a posição. Um minutinho. Aí, ó. Loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Eu empolguei tanto, gente, eu peço desculpa por ter batido na câmera, viu? Tão gostoso ler esse evangelho, tão gostoso ter a Thompson em mãos aqui que eu me empolguei, esqueci que eu estava gravando. Discernimento espiritual, fiquei muito à vontade. A necessidade consciente é essencial, a Bíblia deve ser estudada com a mesma ânsia com que uma pessoa faminta busca comida, ou privilégio. A leitura disciplinada de uma porção da palavra a cada dia pode ter algum valor como exercício religioso, mas para obter-se um benefício completo de suas verdades, elas devem ser adaptadas às necessidades pessoais. Um paradeiro pode vender muito pão. Um padeiro pode vender muito pão em um dia e achar-se faminto ao final da sua tarefa. Assim também, uma pessoa poderá ler grandes porções da palavra de Deus e obter pouco proveito desta, a menos que a faça, só apropriando-se e alimentando-se dela. Veja a palavra e alimento 660. Conhecimento mediante o estudo pessoal é o melhor. Muitos cristãos se satisfazem em receber toda a verdade filtrada pela mente de um professor, de um pastor ou de um comentarista. Raramente ou nunca vão ao livro dos livros para um estudo independente. Tais pessoas inevitavelmente convertem-se em simples reflexões de opiniões alheias. Elas não estão fundamentadas na verdade, mas sujeitas a ser levadas ao redor por todo o vento de doutrina. Que tristeza! É muito importante para a criança o dia em que ela aprende a alimentar-se por si mesma, assim também inicia-se a nova era na vida do crente, quando este forma o hábito de ir diariamente à fonte original da verdade espiritual para sua nutrição pessoal. Salmo 1, gente. Salmo 1. Estude a Bíblia como um viajante que deseja obter com conhecimento completo e experimental de outro país. Vá pelos vastos campos da verdade, desça seus vales, suba as suas montanhas, dê percepção, siga suas correntes de inspiração entre os corredores da sua instrução, visite as suas maravilhosas galerias de obras de arte. Oh, glória! Lembre-se que muitos erros doutrinários têm surgido da falta de perspectiva espiritual ou de um ponto de vista limitado da verdade bíblica. O Salvador diz, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Veja, ignorar a palavra. 686. Trate de entender as coisas profundas de Deus. Estude a palavra como um garimpeiro, escava a terra em busca de ouro, ou como um mergulhador desce às profundezas do mar em busca de pérolas. A maioria das grandes verdades não estão na superfície, por isso só podem ser trazidas à luz mediante trabalho paciente. Veja a palavra estudante. Os melhores métodos de estudo. Só o comecinho, adote um método de estudo, método sistemático, a leitura casual, uns poucos versículos das Escrituras, cada dia é melhor do que nada, mas não constitui um estudo real da Bíblia, simples porções da verdade, não produz cristãos sólidos. Aqui é uma academia, né? É dia a dia. Você lê, relê, medita, algo diário, um compromisso. E compromisso com a verdade, com a palavra de Deus, índice de temas em cadeia,
Só o comecinho para uma lista alfabética completa dos temas marginais, veja o índice geral. Cada tema com referência, cadeia, está nesse índice. Muitos temas marginais não fazem parte das cadeias. Embora seus números possam indicar temas em cadeias, referências nas escrituras junto desses temas marginais não estão nas cadeias principais. E vamos continuar. Eu tô louco para chegar nas gravuras, viu? Material arqueológico. Índice de temas. Bem longo. Como diz, exaustivo. Oh, beleza. Chegamos a algumas. Só confirmando aqui. Plano predeterminado. Incrédulos. Divindade desconhecida. Estou voltando de trás para frente. Leituras bíblicas. Incluindo grande número de assuntos destinados a devocionais, estudos bíblicos, pessoais e reuniões públicas. Eu vou voltando um pouquinho, porque eu passei muito rápido. É isso. Índice de temas. Continua. Isso, encerra aqui mesmo. Incluindo grande número de assuntos destinados a devocionais, estudos bíblicos, pessoais e reuniões públicas. Delícia. Maravilhosa. Leitura, esboço de estudos bíblicos. Isso aqui eu lembro, é igualzinho a outra, viu, gente? Esboço de estudos bíblicos, estudos da Bíblia reunidos por períodos de livros. 7 promulgações da lei divina. Eu estou só observando. Eu não vou entrar tanto em detalhe, porque aí eu já estou tornando o vídeo incrivelmente longo. Mas compensa muito comprar uma Bíblia dessa. Quem gosta de colecionar, colecione lendo, viu? Não tem só nas prateleiras, não. A Bíblia em português, origem com indícios manuscritos bíblicos, os rolos do Mar Morto. A Bíblia em português, período das traduções completas, a Bíblia no Brasil. Isso aqui tinha na outra. Como eu babava nesses desenhos. Só que era bem menor, né? Letra bem menor. Mas é maravilhosa. Que Deus abençoe a editora Vida. E nos proporcionar um material tão bom. Graças a Deus. Período da história bíblica, tabela de pesos e medidas, análise dos livros da Bíblia. Vamos adiantando aí que eu não quero deixar ninguém sem ver o final. Outra imagem igual a outra mesmo. Creio que o principal intuito dessa aqui é o tamanho. Pode ter mais coisa junto aqui, mas a gente não vai ficar delongando não. Cristo descrito por João. Isaías escreve a Cristo. Estamos de trás para frente de novo. Mas vamos facilitar. Estudos e personagens. A arca, como eu babava nesse desenho, era o melhor que tinha na época. Não tinha outra coisa não, viu, gente? Não tinha tanto colorido, tantas cores igual tem hoje. Isso aqui era pequenininho, mas era muito lindo e continuou sendo. Agora só está mais lindo ainda. Moisés, boa explicação. Que delícia ver essas gravuras aqui após tantos anos. Gigante. Gigante mesmo. Muito gostoso, viu? Glórias ao Rei. E vamos seguindo acelerado agora para poder fazer todo mundo ver. Eu quero chegar na parte arqueológica. Ansioso, vou pular um pouquinho. Esse é o primeiro review assim que a gente faz mais detalhado. Não quero que seja tão delongado. Ó. Foto, Museu Britânico. Pedra de Roseta. É a chave com que os eruditos decifraram os hieroglifos e obtiveram o melhor conhecimento da antiga civilização egípcia. Deus é bom demais. E as gravuras. Material arqueológico, suplemento arqueológico, isso mesmo. Isso aqui era um tesouro, continua sendo. Naquela época já era, imagina hoje. Você ter isso em mãos. Mesmo seja preto e branco. É uma delícia. Como olhar para essa gravura, viu? Museu Britânico. Que lindo, todo lado, a cera. Hoje eu vejo muito isso no arqueológico. Mas que delícia. Eu não me imaginava um dia ter tantas vibras, nem que estaria numa era igual hoje.
Felizmente, mudou muita coisa. Os filhos não respeitam os pais, os netos não respeitam os avós, coisa que eu não vou citar agora, que está surgindo agora. Grave uma coisa, libertinagem é diferente de liberdade, viu? Hoje está tendo muita libertinagem. Que em nome de Jesus haja uma repreensão aí, um refrear. Pessoal, vamos jejuar, vamos buscar a Deus. Vamos procurar o melhor que é Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Um sarcófago. Isso aqui é tesouro, viu? Tesouro. Fotos reais na época. Era preto e branco, continua sendo. Bibliografia, concordância bíblica abreviada. Concordância. Vai encerrando aqui com concordância. Nós vamos chegar com certeza nos mapas. Os mapas. Ou como eu achava legal essas estrelinhas. Pra quem não sabe aí, existe 87 constelações, viu? Na época eu não imaginava isso não. E eles falam 12 signos, mas são 13. Dessa terceira o fio caçador tiraram. Não sei o porquê. Sei que o número 13 na Bíblia é rebeldia e rebelião. Vai saber, né? Mas isso é um assunto para outra história. Anotações. Se alguém tiver coragem de anotar alguma coisa nessas páginas, como Thompson. Boa sorte, hein? Em breve eu vou estar trazendo review daquela CF anotada. Eu creio que é ótima para jovens, viu? Que Deus abençoe. Só vamos concluir aqui, ó. Letra grande, capa luxo preta. Letra grande, capa luxo preto com índice. Letra grande, capa marrom clara e escura. Letra grande, capa marrom clara e escura. Letra grande, capa verde vinho. Letra grande, capa verde vinho com índice. Letra grande, capa luxo preta, PU. E letra grande, capa luxo preta, PU. Que Deus abençoe vocês. Eu espero ter sido bênção. Essa aula foi composta em PS Coreia do Sul sobre papel e bíblica. 30 gramas. Uma coisa sobre a folha, é uma delícia, viu? Nossa. Eu não ligo pra folha assim bem transparente, não. Ela é um pouco mais grossa. Parece uma seda mais grossa. Mas é uma delícia. Que Deus abençoe a vida de vocês. Como eu disse, eu espero ter sido bênção. E, por gentileza, não deixe de deixar o joinha e se inscrever no canal para mais novidade. A gente vai ter mais novidade aí. Que Deus abençoe todas as vidas que acompanharam. Já vai ter mais material. Foi um privilégio acompanhar vocês aqui comigo. Um privilégio fazer uma live da primeira Bíblia em mãos meus, que eu faço uma live, que delícia. E essa aqui é uma benção. Que Deus abençoe a vida de cada um. Desculpa a falação, os erros, as gafes. Lembrando, o canal é novo, o material é novo, tudo é muito novo. A gente vai procurar melhorar para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe a cada um. Glórias ao Rei. Até breve com mais review. Viva Jesus. Obrigado, meus queridos.